Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? É sempre muito bom estar aqui conversando com vocês e é sempre melhor ainda poder falar de espiritualidade, de fé, de mudança de vida. Quando a gente tem contato com a espiritualidade, e eu vou falar da espiritualidade envolvendo os orixás, porque é uma das vertentes que amo, respeito e sinto na minha alma como algo vivo. Eu me lembro quando eu assumi para a minha vida a missão de ser dirigente e ter uma casa aberta de auxílio às pessoas. A espiritualidade na minha vida iniciou-se muito cedo, mas a experiência de conduzir uma casa foi algo que eu relutei um pouco, porque sempre soube que era algo de muita responsabilidade e ao mesmo tempo a abnegação, porque quando você tem que cuidar de outras pessoas, na maioria das vezes a gente deixa um pouquinho de cuidar de questões muito importantes para a nossa vida também pessoal. Assim foi sempre a forma que eu enxerguei a vida de muitos dirigentes. Eu me lembro que a espiritualidade sempre me agradou, mas a religiosidade não. Eu nunca fui muito fã de dogmas, de ter que ser assim porque foi assim o tempo todo, ou reproduzir uma mecânica que muitas vezes não tocava o meu coração. Eu sempre adorei a liberdade dos guias, por serem entidades que vêm embaixo assim, de um arquétipo, mas trazendo uma particularidade de cada médium. Eu sempre amei isso. E eu me lembro que, primeiro, eu comecei a trabalhar em mim a minha conscientização da minha sensibilidade sensitiva. Porque a espiritualidade sensitiva, que é uma vertente que, graças a Deus, eu possuo, ela sempre foi muito livre. A percepção do que ia acontecer, ou do que estava acontecendo, ou dos recados espirituais, sempre foi algo muito presente em mim. Mas é diferente da mediunidade de incorporação que eu possuía, mas que veio anos depois. E eu acredito que hoje estou falando isso com vocês porque nós vivemos em uma sociedade, pelo menos quando se fala de espiritualidade, de incorporação, onde se coloca a espiritualidade de incorporação como maior do que as outras. Na verdade, ela é apenas diferente. Mas em mim chegou primeiro uma percepção, uma sensibilidade sensitiva, que desde criança, muito novo, eu tive. Sentia, ouvia e percebia o que estava ocorrendo e o que viria a ocorrer dentro do universo que eu reconhecia. E era algo tão interessante porque você ouvir vozes falando com você, você ver espíritos se movimentarem e fazendo limpezas, por exemplo, espirituais em pessoas, ou espíritos obsidiando pessoas, casas, também é uma sensibilidade muito séria e muito importante. E a espiritualidade de incorporação só veio em mim quando eu estava lá com os meus 9 para 10 anos. Um boiadeiro chamado Seu Zé do Laço tomou o meu corpo para conversar com a minha mãe e com uma prima que recebia uma entidade. Eu nunca tinha recebido entidade alguma, eu não sabia o que era isso, mas eu fui tomado por essa força chamada Zé do Laço, apresentando-se como Zé do Laço, e ele veio trazer uma mensagem para a minha mãe adotiva. A minha mãe, ela estava doente, e ela estava com câncer, leucemia, e eu como criança de 9 para 10 anos não sabia nem o que era isso. E ele, com muita clareza, porém com muita objetividade, conversando com ela, ela que já percebia e entendia que esse mundo material não era o começo e o fim, mas era um meio, uma transição. E ele, nesse diálogo com ela, depois me passado alguns anos, eu fiquei sabendo, por fonte dessa minha mesma prima e outras pessoas que estavam ali,
dizendo a ela que ela iria sim desencarnar, mas que a vida dela não terminaria ali, que aquele câncer que ela estava vivendo era algo que veio para chamar a atenção dela e de pessoas próximas, ensinar, mas que não seria o fim de sua vida. Hoje eu estou conversando isso com você porque eu acredito que a espiritualidade me use nesse instante para conversar com você também. Talvez você foi diagnosticado com uma doença grave, uma doença que você lutou, buscou aperfeiçoar, uma orientação, um tratamento, mas você sente na sua alma que essa doença estará te levando ao óbito do corpo físico. Isso também muitas vezes é uma conscientização, não é um deixar de lutar pela vida, mas uma conscientização. E a conscientização, esse boiadeiro, ele trouxe de forma muito clara, incorporado em mim, para ela, dizendo, entre as palavras que me foram passadas, você não é corpo carnal. A sua vida não começou quando você nasceu e não terminará quando você chegar a óbito. Ele não falou usou a palavra óbito, mas da forma dele ele quis dizer isso. E minha mãe, que tinha uma vertente espiritualista forte, ela não se abalou porque ela sabia e sentia isso. Mas ela conduziu e ouviu aquilo e ele disse, você terá missão nesse plano mesmo após o término do respiro no seu corpo físico. No plano espiritual você estará a conduzir uma força de ajuda a muitas famílias de pessoas que têm seus parentes prejudicados por uma doença como essa que você passou. E na época a leucemia, que era o câncer no sangue, era algo que ainda estava sendo estudado, estava muito no começo, assim, não era tão popular como é hoje. Então, na verdade, o espírito de minha mãe estava sendo preparado para, no campo espiritual, conduzir e dar calma, trazer refrigério à alma de parentes que tinha seus entes com doença semelhante nesse plano, e alguns deles que já tinham perdido os seus parentes, entre aspas, para essa doença. E esse espírito veio no meu corpo com 9 para 10 anos e passou uma mensagem como essa. E depois, minha mãe realmente faleceu quando eu tinha 12 anos. E eu fiquei sabendo dessa incorporação que havia tido em mim quando eu já estava com 18 para 19 anos. Porque eu não estava preparado para receber essas informações. É aí que eu digo que a espiritualidade, ela respeita mesmo a nossa ignorância. Eu não estava preparado, mas aquele mentor precisava daquele corpo, e o corpo era o meu. Eu só voltei a ter uma incorporação mediúnica, um transe mediúnico de incorporação aos meus 21 para 22 anos. Então, dos 9 para 10 aos 21, quantos anos não se passaram? Mas a espiritualidade foi trabalhando em outras formas de mediunidade. A sensibilidade sensitiva, a clarividência, a clareaudiência me possibilitou ter uma tranquilidade espiritual para vencer as adversidades do dia a dia. Ei, você que está aí me assistindo, talvez você esteja no começo de uma caminhada mediúnica, não se importe de forma excessiva com a incorporação. Existem outras formas mediúnicas que vão sendo trabalhadas paralelamente a isso. E quando a mediunidade de incorporação chegou a mim de uma forma mais eficaz, efetiva, eu como médium estava mais preparado, porque tinha outros sentidos mais aguçados. Quer uma experiência? As pessoas que não enxergam conseguem trabalhar melhor o tato. Pessoas que não ouvem têm, mas enxergam, costumam enxergar detalhes que as outras pessoas, influenciadas pelos sons, não se atentam. Pessoas que não andam costumam atentar melhor para a audição, porque muitas vezes onde seu corpo não chega, o seu ouvido chega. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre espiritualidade. E quando isso aconteceu em mim, a responsabilidade de condução de uma casa
eu estava sim, já com alguns guias incorporando, mas eu já estava muito mais fortalecido na sensibilidade de fato, de clarividência, clareaudiência e a força sensitiva de perceber os recados, as energias dos mentores. A primeira força de irradiação que recebi, não incorporação, porque ele não incorpora, ele irradia, foi o Dr. Bezerra de Menezes. E eu trabalhei durante muitos e muitos anos na força da cura, sendo um elemento, um transportador de elementos de cura. E quantas não foram as pessoas que se beneficiaram com os passes fluídicos do Dr. Bezerra de Menezes e sua corrente trabalhada em meu corpo? Muitas e muitas pessoas. E pessoas que ficaram e têm gratidão pela minha matéria, por ter servido de canal até hoje, graças a Deus. Mas foi muito importante. E esse mentor continua a me acompanhar. E todas as vezes que eu necessito de autocura, ou necessito colocar em prática a energia da cura de Dr. Bezerra de Menezes, a sua corrente trabalhadora e ele estão à disposição. É tão suave, é tão saudável, é tão energeticamente positivo isso. É maravilhoso. E eles não competem entre eles. O guia, o mentor, o anjo e outras forças que nos guiam. Eles são forças cooperativas. E eles também entendem uma mesma matéria ser canal de uma forma de luz e uma forma de trabalho diferenciada. Porque todos os mentores existem a sua força e função. Não existe um que é mais ou outro que é menos. O que muitas vezes eu me questiono quando eu vejo alguns líderes, mesmo dentro da Umbanda, a questionar: ah, mas esse tipo de magia, aquele tipo. Meu amigo, minha amiga, eu, você, nós não somos donos do mundo. Não somos donos de observações. Nós temos condição de formar conceitos pessoais, mas não somos dono da caminhada espiritual. Existem cada tipo de magia e um médium pode ser, sim, canal de diferentes forças espirituais. Às vezes um tipo de magia que na percepção humana do que é certo ou errado, ela pode não estar tão vinculado ao que seria tão perfeito, mas nesse mundo existem camadas espirituais diferentes. Existem pessoas que no momento exato da sua dor não se conectam com forças de extrema iluminação. Precisam sim cuidar de assuntos ligados à carne, à dor que dói no peito, ao apertar do coração, à insônia que vem, por exemplo, por um amor que se afastou, pela dor, mesmo até o desejo de vingança por ter se sentido perdido. Cada força é uma. E no decorrer, essa pessoa vai se evoluindo. Mas existem degraus naturais de evolução. E eu não posso, em um exato momento, entender que estou espiritualmente elevado por não estar num momento me conectando com uma energia mais baixa. Eu, você, nós somos seres humanos, apenas isso. Nós não somos donos de uma mediunidade, de uma clarividência, nós somos canais. Existem pessoas que começam, um exemplo, estão hoje sofrendo por um problema, encontram em um tipo de mediunidade um apoio e naturalmente vão evoluindo. Mas evoluir não significa necessariamente olhar com desprezo para degraus mais baixos. Não são degraus inferiores, são degraus evolutivos que precisam ser respeitados, porque tudo na vida é assim. Não existe a possibilidade de utilizar o numeral. Eu sei que, um exemplo, todos os numerais são de 0 a 9. Todos os números que são formados, independente de um algarismo ou de bilhões de algarismos, precisam respeitar essa máxima de 0 a 9. Junções. Isso quer dizer o quê? Que existe degraus. Degraus, e não existe o que é perfeito ou o que é incorreto. Existem graus diferentes. Quando trabalho numa força de Dr. Bezerra de Menezes,
dentro da espiritualidade que possuo de anos, estou ligado a essa energia. Quando eu trabalho com uma força diferente, que faz diferente forma de magia, é um outro espírito, é uma energização minha pessoal para estar com essa força. Existem caminhos diferentes. E quando se manipula a magia, nós temos que entender quais caminhos são esses. Isso é básico. Isso é fundamental. Isso é de preparação. E muitas pessoas se julgam autossuficientes, ignorando ou menosprezando outras formas. Todas as formas são de força. E todas elas são úteis em determinados graus. E mesmo que eu esteja num grau extremamente iluminado, existem pessoas que no momento de dor não se conectam a isso. E gradualmente vão se conectando. Por isso acredito numa magia positiva. E quando a espiritualidade de incorporação veio em mim, eu estava mais preparado para tanto. Eu me lembro que na época eu comecei a ter programa de rádio na Rádio Mundial em São Paulo com 19 para 20 anos. Então tudo começou muito cedo. E depois de alguns anos, já quando eu estava com uns 26, 27 anos, eu comecei a fazer um programa chamado Vida Sentimental, que fui trabalhar mais com as questões do sentimento, das emoções, do amor, da falta do amor, do despreparo para o amor, dos abandonos, do cuidar de pessoas, com esta vertente. E não foi por isso que Dr. Bezerra de Menezes, um espírito extremamente iluminado, deixou de vir em minha corrente. Graças a Deus pela companhia e amparo que ele continua a me dar. Não foi por isso que espíritos como pretos velhos, de alta irradiação e incorporação, deixaram de trabalhar comigo. Porque eles sempre deixam recados. Existem forças espirituais necessárias para cada um dos seres espirituais encarnados, e cada um em estágios diferentes precisam de cuidados. Não dá para eu passar um assunto de faculdade para quem está no ensino fundamental, mas quem é mais importante? O aluno do fundamental ou do doutorado? Existem graus diferentes, apenas isso, e é isso que a gente precisa compreender. Quando a gente compreende isso, todos são focos de amor, todos são focos de respeito, todos são focos de auxílio. Simples assim. Às vezes as pessoas também consideram uma espiritualidade melhor ou pior porque um trabalho é gratuito e o outro não. Quando faço trabalho na corrente do Dr. Bezerra de Menezes, é lógico que tudo é gratuito. Quando incorporo os pretos velhos para atendimento, é lógico que tudo é gratuito. Quando eu vou fazer um trabalho de adoçamento sentimental, não é gratuito. Mas tudo tem a sua importância. Não podemos julgar, porque são forças diferentes, mas cada uma delas precisam de apoio, precisam cumprir sua missão de apoiar as pessoas. Só isso. E quando a gente começa a descobrir isso, é tão importante. Como falei no início, nunca fui muito chegado a dogmas. Sempre fui chegado à espiritualidade livre dentro do respeito à inteligência pessoal, inteligência espiritual de cada um dos seres humanos. Quando a gente enxerga isso, tudo fica mais fácil. E eu me lembro que eu estava começando esse trabalho junto ao meu programa de rádio chamado Vida Sentimental, e aí nós tínhamos um salão, um espaço onde foi começado a trabalhar com reiki, com passes, com canalização do Dr. Bezerra de Menezes, tudo gratuito. E ali começaram a chegar pretos velhos como o preto velho Pai Joaquim de Angola, como uma cabocla das águas chamada Janaína, em médios que faziam parte da equipe que eu conduzia. Eu trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes, com passes. Tinha uma equipe que trabalhava com reiki, com cura através do algodão e águas sagradas, e essas entidades começaram a vir. E, naturalmente, outras entidades começaram a vir. Eu que já era frequentador da Umbanda desde os meus 9 anos, mas nunca com uma visão de responsabilidade de conduzir casa, porque eu sempre gostei muito de dar abertura aos mentores espíritos que chegavam. E na Umbanda eu percebi que existia uma hierarquia a ser respeitada como regra, que é muito interessante, mas que naquele momento me assustava. Estou sendo muito claro. E naturalmente
eu comecei a me abrir para isso e essas entidades começaram a chegar. Entidades essa, lembra do meu passado que eu falei? Do caboclo. O caboclo boiadeiro, seu Zé do Laço, que chegou comigo, incorporou em mim com os meus 9 para 10 anos. Ele voltou a incorporar Preto Velho como Pai João da Caridade, Caboclo, Pena Branca, entre outros. Mas tudo foi muito assim andando, sabe? E como eu tinha programa de rádio e sabia que eu era usado para tocar as pessoas, a minha casa começou a encher de médios que estavam frustrados, estavam decepcionados com casas que estavam frequentando, que eu tinha frequentado há 20, 30 anos, e começaram a voltar. Isso, quando eu vi, a casa estava repleta, e eu não estava tão preparado o suficiente para conduzir aqueles médios com tanta mais experiência que eu, racionalmente. Mas sempre fui muito respeitado por esses médios, mesmo sendo muito novo, mas as coisas começaram a fluir, foram dando certo, e cada caminho foi muito importante na minha vida. E eu me lembro que estávamos num lugar, só que as nossas reuniões reunia 300, 400 pessoas e o lugar não comportava. E na época eu morava no centro de São Paulo, eu saí do meu apartamento para comprar algo à noite, não sei se era um pão, um refrigerante, e eu escutei o dono do mercado, que era um lugar grande, falando que iria vender aquele ponto comercial, porque era muito grande para ele trabalhar ali e precisava de muitos funcionários. Sem eu nem pensar, porque na época eu estava juntando dinheiro para mudar de carro. Eu não lembro se era para mudar de carro ou era para trocar de apartamento na praia, era alguma coisa assim. Eu tinha uma reserva. E eu perguntei, na fila ele estava conversando com uma pessoa à frente, foi quando ele falou, olha, eu vou passar esse ponto por X mil reais. E era exatamente a reserva que eu tinha. Eu falei, nossa, mas se esse lugar fosse um centro, seria de muito auxílio às pessoas. Era bem no centro de São Paulo, num lugar, na Avenida São João, num lugar de muita circulação de pessoas que eram turistas em São Paulo. Resumindo, eu comprei o ponto do mercado para montar um centro. Louco, né? Eu peguei uma reserva que eu tinha para colocar em busca de outras pessoas. E aquele local foi um local de frutos espirituais grandiosos. A minha evolução mediúnica ali também foi muito testada e muito bom ter vivido aquilo. Mas chegou um momento que estava tudo muito caro, manter aquela estrutura. Porque na Umbanda tudo é assim, na sua grande maioria. Tudo é de graça. Mas como ser e manter tudo de graça se tudo tem custo? Eu me questionava sobre isso, eu sou muito sincero sobre isso. Nem tudo dá para ser de graça. E não é porque não é de graça que não é feito a caridade. E eu sempre busquei o equilíbrio. Eu tinha uma casa que estava alugada na zona sul de São Paulo. Saí daquele local e Deus foi tão bom para mim, como uma retribuição, que quando eu ia entregar o ponto para o dono, para ele alugar, veio uma pessoa que quis comprar aquele ponto comercial. Mesmo sabendo que era um centro, ele iria montar um estacionamento. E me pagou. Me pagou 3 vezes mais do que eu tinha investido anos atrás para comprar o ponto do mercado para transformar num centro. Olha que coisa mágica e louca. Então eu não perdi. Eu tinha decidido sair dali para ir para uma casa que eu tinha, que estava alugada, que eu iria dispor aquele imóvel e a renda que eu tinha naquele imóvel para montar o centro. E foi isso que aconteceu. E nesse local eu comecei uma reforma, uma construção, onde é o centro hoje. Hoje nós temos 4 pavimentos de centro com mais de 1.200 metros quadrados, construído naquele terreno, onde era aquela casa que eu comecei e levei o centro para lá. E como meu centro era no centro de São Paulo, aí eu fui para uma região de Santo Amaro, Zona Sul, eu tinha médios de todas as regiões de São Paulo. E a minha casa era composta por médios mais velhos. E eles me ajudaram muito, eles me orientaram muito, mas sempre me respeitaram. Então eu fui para uma região de bairro e na hora eu pensei, eu acredito que esses médios, cada um vai para um lado. Não! Todos os médios foram comigo e trabalharam a sua espiritualidade. Por que hoje eu estou falando isso com vocês? Não sei. Talvez é porque você precisou ouvir sobre a vida, morte e continuidade. Sobre
você entender que existem várias formas de mediunidade, uma não é melhor que a outra. Que não é por não ser de graça que deixa de ser caritativo. E não é porque é de graça que existe a caridade. Que o bom e o mal é sempre uma forma de serviço. E o puro respeita e entende aquilo que está no processo de purificação. Eu acredito que isso é espiritualidade. E com isso eu entendi só uma coisa. Por mais planos que nós fazemos, quando a gente tem espiritualidade, o melhor caminho é sempre deixar os mentores nos guiarem e nos seguir. Eles sempre têm respostas, e quando a gente faz com amor, nós temos crédito espiritual no plano que também é espiritual. Pense nisso. Não vamos nos fechar, não vamos nos prender a dogmas. A religiosidade só atrapalha, a espiritualidade sempre aproxima. Essa é a forma que eu entendo. Eu quero aqui agradecer ao caboclo boiadeiro, seu Zé do Laço, ao preto velho Pajão da Caridade, ao caboclo Pena Branca, a Maria Padilha, seu Zé Pilintra, ao Severino Raizeiro, mestre das ervas, ao Bolinha, Herê, a corrente das águas, na força do meu boiadeiro, a energia das correntes de cada uma das faces, mas em especial ao Dr. Bezerra de Menezes, por ser uma força de espiritualidade tão alta e aceitar com naturalidade outras forças usando uma mesma matéria. Muito obrigado a você também que me acompanha nesse instante. Não vamos nos prender a dogmas, não vamos nos prender a religiosidade, que muitas vezes só atrapalha. Se a gente olhar para trás e ver a história da humanidade, quanto as religiões muitas vezes atrapalharam, escravizaram e trouxe dor às pessoas, divisão, mas a espiritualidade ela sempre une, porque espiritualidade é amor. Hoje eu estou com uma mesa voltada à força de Yansan, 9 acarajés e uma vela vermelha com dois copos. Eu estou aqui com meu anel consagrado numa força de espiritualidade que deixo aqui em sua corrente. Eu agradeço a todos pela força e pela cumplicidade nesse vídeo. Se você sentiu na alma o que eu quis dizer, dê um like, curta, dá um joinha aí, porque vale a pena. Eu sou o Pai Francisco Borges, meu telefone é 0 operadora 11 3255 2005. Faço consultas com búzios, tarô e baralho cigano, pessoalmente, por telefone e aqui pela internet. Liberdade, força e paz a todos nós. Muito obrigado. Tchau, tchau.